Gênesis 15 é introduzido como uma consequência dos eventos que aconteceram no capítulo anterior, quando começa dizendo assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Isso logo no primeiro verso. Mas antes de entender essa visão, precisamos nos lembrar de que Abrão havia se exposto a um risco muito grande de morrer quando ele foi guerrear contra aqueles grandes reis dos seus dias, e que foi graças a Deus que ele se saiu vitorioso. Mas e se ele tivesse morrido em batalha? O que é que teria acontecido? O que é que teria sido da sua posteridade? Até então, Abrão não tinha filhos para garantir a sua descendência, nem tampouco ele tinha terras para que a sua posteridade pudesse se estabelecer. Se ele tivesse morrido em batalha, então seu nome seria simplesmente apagado da história, como se nunca tivesse existido. Ninguém se lembraria dele, nem do local onde ele habitou ou tinha conquistado. Então, por que Deus havia lhe ordenado que ele saísse da casa dos seus pais, onde ali ele já teria uma herança, para até então ele estar vivendo assim, vagando como um peregrino no mundo? Talvez essas questões perturbassem a mente do patriarca e a gente vê que logo no início desse capítulo, ele mesmo expressa duas dúvidas específicas sobre a sua descendência e sobre a sua herança na terra. E é assim que Gênesis 15 introduz o Senhor se revelando novamente a Abrão. Deus diz: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. A primeira reação de Abrão é justamente a de esboçar dúvida diante dessa palavra do Senhor. Ele responde dizendo: Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Isso logo no verso 2. Então, ele deixa o seu temor ainda mais claro quando ele põe em Deus a responsabilidade de ele ainda não ter descendente. No verso 3 a gente lê o seguinte: Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, sem filhos, Abrão teria que passar os seus bens para um dos seus servos, que nada tinha a ver com seu sangue e que, na verdade, era de uma região completamente diferente da de seus pais. Eliezer era de Damasco. É com essas expressões de dúvida que podemos imaginar essa aflição que se abatia sobre o patriarca que tinha sido escolhido por Deus. E aí o Senhor, na sua misericórdia, veio em visão justamente para acalmá-lo e também para reafirmar suas promessas. O Senhor então lhe diz claramente que os seus planos seriam cumpridos, não por um homem adotado como filho, mas ele diz no verso 4: Aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. É natural pensar que, para os homens daquela época, alguém sem filhos era uma família sem futuro. O seu nome e o dos seus antepassados seriam apagados da história. Mas o Senhor queria mostrar a Abraão que seu futuro estava garantido por ele mesmo. E numa cena belíssima, descreve o verso 5, logo depois das palavras que ele ouviu de Deus, dizendo assim: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. A cena de Abrão sendo levado para fora e, diante dessa sua pequenez, dúvidas e fragilidades, ele ouvir do Senhor que olhasse para o céu e contasse as estrelas, se ele fosse capaz, é realmente emocionante. Diante das suas dúvidas, a resposta de Deus era grande como as estrelas no céu que o Senhor mesmo havia criado. Era como se o Senhor dissesse também assim: Calma, meu filho, eu sei que você tem dúvidas, eu sei que você está com medo sobre o futuro, mas não fui eu quem criou tudo isso, não fui eu que lhe chamei. Eu farei a sua descendência como o número das estrelas que eu criei. Diante da resposta de Deus, não apenas em palavras, mas em comparação com essa grandeza do céu que ele vê, o verso 6 descreve a reação de Abrão, que vai ser lembrada no Novo Testamento como a grande resposta da fé. Diz assim: E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Foi refletindo nesse verso que Paulo fez a sua argumentação muito conhecida em Romanos 4 sobre a justificação pela fé. Paulo argumenta assim: Que diremos, pois, que Abrão, nosso pai segundo a carne, alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça.
Então Paulo argumenta que Abraão ele não recebeu o cumprimento das promessas de Deus porque ele merecia, porque ele alcançou, ele conquistou por si só, mas porque ele creu que Deus cumpriria o que prometeu. E foi por acreditar que o Senhor lhe faria justiça, ou seja, Deus não deixaria em débito uma promessa que fez enquanto Abraão esperava que ela se cumprisse. O Senhor não seria injusto em deixar alguém que confiou nele esperando em vão. Muitas pessoas costumam argumentar que no Antigo Testamento os homens viviam pelas obras, e naquela época eles alcançavam assim as bênçãos de Deus. Mas não é isso que a gente vê em nenhum lugar da Bíblia, nem no próprio Antigo Testamento, e nem nas reflexões que os autores do Novo Testamento fizeram. Para os apóstolos, os homens do Antigo Testamento são os nossos exemplos de fé. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 11. É um relato dos heróis da fé citando apenas grandes homens do Antigo Testamento. Mas, voltando ao diálogo entre Deus e Abrão, depois de o Senhor lhe mostrar as estrelas e compará-las à sua futura descendência, Deus reafirma que o seu propósito permaneceu firme e que não havia tirado Abrão da casa do seu pai em vão. E diz assim o verso 7: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Ao dizer que ele era o Senhor que ele tirou de Ur dos Caldeus, o território que mais tarde vai ser conhecido como Babilônia, foi de lá que Abrão saiu com seu pai. A gente precisa lembrar de que, na verdade, Gênesis 11, 31, diz que foi Terá, o pai de Abrão, quem tomou a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus com a sua família para ir a Canaã, onde Abrão estava agora. Por razões que a gente não sabe, que não foram explicadas, diz que Terá acabou parando no caminho, numa região chamada de Harã, e ele morou por algum tempo e acabou morrendo ali. Mas depois da morte do seu pai, aí nos primeiros versos do capítulo 12, é Deus quem chama Abrão da terra de Harã para continuar aquela jornada que o seu pai havia interrompido. E aí Deus lhe faz essa promessa. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Então, Deus ele refaz o chamado a Abrão, que na verdade tinha sido iniciado com seu pai. Deus está dizendo que desde há muito tempo ele vinha conduzindo a vida de Abrão, mesmo que tenha sido usando o seu pai antes dele, ali para sair de Ur dos Caldeus e lhe dar a terra de Canaã, onde ele estava agora e ele receberia por herança. É muito interessante observar que Abraão estava pensando em si, na fase que vivia, e Deus aparece para lhe dizer: Olha, Abraão, na verdade, eu tirei você de Ur dos Caldeus usando o seu pai para você estar aqui hoje. Então, eu venho atuando na sua vida para cumprir os meus propósitos desde há muito tempo, desde a época do seu pai. Apesar de ouvir os planos de Deus para lhe dar Canaã, novamente Abraão expressa dúvida em como ele podia ter certeza de que ele iria herdar essa terra. A resposta do Senhor vem com o estabelecimento de um pacto, uma aliança. O doutor em arqueologia e também teólogo brasileiro Rodrigo Silva, ele, assim como outros comentaristas, explicam que na época de Abrão era comum utilizar animais como parte do simbolismo para um pacto. Eles dividiam o animal ao meio, separando as partes e permitindo que os homens que faziam aliança andassem pelo meio das carcaças até que eles se encontrassem no centro. As partes dos animais ao lado que eles passavam, né, simbolizavam o que aconteceria a qualquer um deles que estavam fazendo aliança, caso eles descumprissem essa aliança, esse acordo, então eles seriam mortos como foram mortos aqueles animais. Então é nesse contexto que Deus pede a Abraão que ele faça os preparativos para um pacto entre eles dois. Mas enquanto Deus não apareceu para que eles fizessem o pacto, o texto diz que as aves de rapina vinham sobre os animais para comerem, né, as suas carnes. E Abrão ficava enxotando essas aves até que, diz o verso 12, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. E eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Esse pavor e essas trevas que o texto descreve eram bem condizentes, né, tanto com as dúvidas e os temores iniciais que Abrão vinha apresentando sobre o seu futuro, quanto como o que aconteceria à sua descendência e à sua herança. É assim que, durante o sono, o Senhor fala então com ele, e diz assim dos versos 13 a 16: Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia,
e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Abrão ele não precisava se preocupar quanto ao futuro. Deus estava revelando para ele tudo o que aconteceria. Não só de que ele teria sim uma descendência, mas também do futuro sofrimento deles. E que Deus sabia de tudo isso e o Senhor prometeu que os libertaria. Note que Deus está revelando o sofrimento do povo de Israel quando ele seria escravizado pelo Egito por cerca ali de 400 anos e até que Moisés foi levantado para Deus poder libertar o seu povo. Se a própria autoria de Gênesis é referida a Moisés, então ele mesmo, o próprio Moisés, está explicando que toda a história do povo de Israel já vinha desde muito tempo na ciência e no cuidado de Deus, e isso foi revelado até para o próprio patriarca deles, Abraão. Então, Abraão não tinha mais com que se preocupar quanto ao futuro da sua descendência e da sua herança. Deus mesmo foi quem lhe disse que ele acabaria indo em paz, ou seja, morreria em paz e em boa velhice, e que o Senhor continuaria cuidando dos seus descendentes. A terra de Canaã, que Deus lhe deu, seria também dos seus descendentes, mas eles teriam que esperar até a quarta geração para poder voltar ali. E Deus explica o motivo dessa espera, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. É interessante notar que Deus tinha os seus planos para Israel, que era a descendência de Abraão, mas também tinha planos para os amorreus que até então estavam habitando ali na terra, a terra que Deus prometeu a esse patriarca. Essa terra seria sim da sua descendência, mas ainda não podia ser, porque Deus estava dando tempo para o arrependimento dos amorreus. Quando ele diz que a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia, isso mostra que Deus estava expressando que eles estavam seguindo um caminho, sim, de maldade, mas o Senhor ainda estava dando tempo a eles, um tempo de arrependimento, até que de fato se tornasse irremediável, e aí só assim ele usaria o povo de Israel para desarraigar, para remover os amorreus que não poderiam mais habitar aquela terra com tanta maldade. E como a gente vai ver nas descrições que Moisés vai dar ainda no Pentateuco, o nível de iniquidade em Canaã era realmente absurdo. Tomados pela idolatria, que era o que regia a vida dos povos da antiguidade, eles se deixaram levar por toda sorte de imoralidades sexuais, incluindo relações entre parentes, relações sexuais com animais. Eles praticavam violência como se fosse uma coisa cultural, a exemplo de queimarem até os próprios filhos, como ofertas vivas para os sacrifícios dos deuses. E ao não se arrepender, então eles tinham que ser removidos daquela terra e dariam lugar então para o povo de Israel, a quem Deus queria usar para dar testemunho ao mundo, cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Bom, depois que o sol se pôs, aí o Senhor veio ao local do pacto, e diz o verso 18 então: eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Se Abrão tinha dúvidas, o Senhor fez com ele uma aliança de vida e morte, como era cultural, como era comum nos seus dias, de que ele cumpriria o que prometeu. Deus estava dando a garantia da sua própria vida de que ele ia cumprir a sua palavra com a descendência de Abraão e queria remover da mente de Abraão qualquer dúvida quanto ao futuro da sua descendência. E é por isso que o capítulo termina dizendo: naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E que no momento certo, os povos que ali habitavam, eles dariam lugar à descendência dele. Abrão, portanto, teria um povo e uma terra. E a sua jornada seguindo ao Senhor, desde Ur dos Caldeus, não teria sido em vão. Talvez você tenha dúvidas também quanto ao futuro. O ser humano vive costumeiramente atormentado pelas ansiedades da vida. Mas a história de Abraão foi deixada para nos inspirar também a crer que se nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo, no tempo certo receberemos a parte da herança dos salvos em Canaã, mas na Canaã celestial. A gente precisa apenas crer em Deus e isso nos será imputado por justiça, como foi com Abrão.
o Senhor já provou, não é, para todos nós a sua parte dessa aliança, desse pacto, quando ele mesmo ofereceu seu próprio filho como sacrifício. E hoje, a nossa parte é apenas crer.